Galera, ontem eu vi uma notícia que me deixou bastante chateado. Um dos caras mais incríveis e carismáticos, assim, um cara realmente sensacional, um cara que é tudo aquilo que um influenciador de verdade deveria ser, foi diagnosticado com uma doença terrível, que é rápida, degenerativa e que infelizmente não tem cura, que é o Lito Souza, uma autoridade no ramo da aviação. Ajuda muita gente que tinha medo, por exemplo, de viajar, e até quem não entendia nada ou não tinha nenhum interesse, digamos assim, por conteúdo de aviação, gostava de acompanhar. Eu me via muitas vezes parado vendo o conteúdo do cara, simplesmente por ser um cara, enfim, um cara muito da hora de acompanhar, e de repente assim foi diagnosticado com uma doença terrível dessa. Isso é um soco no estômago, porque nos leva para um lugar de reflexão sobre a fragilidade e a finitude da vida, e como a vida ela passa rápido, independente de doença ou não. A vida ela passa muito rápido. Só que o soco no estômago, o tapa na cara, é porque como, mesmo diante de uma vida tão frágil e tão finita e tão rápida, a gente continua gastando tempo, energia, saúde mental e as nossas forças com besteira, com coisas que são completamente inúteis, com picuinha, gastando a nossa energia porque o fulano não gosta da gente, ou porque o fulano falou da gente, ou porque o fulano é isso, ou porque o fulano é aquilo, ou porque mexeram com alguma coisinha do meu ego e eu gasto a minha energia e o ano e a minha vida e as minhas horas e o meu sono por causa disso. E como a gente é viciado em desperdiçar o nosso tempo, como a gente é viciado nisso, cara. E isso me indigna, porque só quando a gente olha para trás, ou só quando a gente tá diante de uma situação dessa, parece que a gente dá valor e a gente percebe quanto tempo a gente desperdiçou com coisas inúteis, com coisas que não vêm de lugar nenhum e não levam para lugar nenhum. Eu falo isso muito também porque nós tivemos na nossa família, ano passado, uma perda muito significativa que está marcada até hoje, né? Eu falo que vai continuar marcada para o resto da minha vida, e que foi também uma grande virada de chave para mim, de olhar para mim e olhar para minha vida e olhar para os meus dias e não querer mais desperdiçar o meu tempo com aquilo que é simplesmente inútil, mas gastar o meu tempo e gastar os meus dias com aquilo que realmente é o que eu enxergo de valor, que é o propósito da minha vida, que é o propósito de eu estar aqui respirando o ar que eu respiro, e tendo a força que eu tenho, e tendo a energia que eu tenho, e tendo o intelecto que eu tenho, enfim, todos os recursos que eu acredito que eu recebi de Deus. E não gastar a minha energia porque o fulano falou de mim pelas costas, ou falou de mim pela frente, ou porque o fulano gosta de mim, ou porque o fulano não gosta de mim, ou por isso ou por aquilo, mas gastar os meus dias com o meu propósito de estar aqui nessa terra vivendo o tempo que eu tenho para viver. Eu falo que essa virada de chave, que veio com muita dor, é o que tem me levado a viver coisas incríveis, assim, sabe? Só que é muito triste e é muito angustiante saber que muitas vezes a gente precisa passar por um momento de muita dor e de muito impacto pra gente ter essa virada de chave. Por que a gente precisa passar por isso? Por que a gente não pode pensar nisso antes de a gente passar por um momento de dor? Por que a gente não pode aproveitar a nossa família sem necessariamente ter que passar por um momento de dor? Por que a gente não pode aproveitar a nossa vida, aproveitar a nossa existência sem necessariamente passar? Então, assim, eu sei que se conselho fosse bom, ele era vendido, né, e não dado de graça, mas se eu puder compartilhar com cada um de nós um pensamento sobre isso, vamos dar a nossa atenção e vamos dar o nosso valor e vamos dar o nosso tempo para aquilo que de fato é importante. As pessoas que estão conosco, a nossa família, né, galera aí que tem filho, que tem mãe, pai, que tem o seu propósito de estar aqui, que é cuidar das pessoas, a sua saúde, a sua mente, o seu corpo, né, que é a sua fé, enfim, vamos dar valor para isso e vamos parar e lutar
para parar de gastar a nossa saúde, de gastar o nosso sono, de gastar o nosso tempo, os nossos dias, as nossas horas, com aquilo que vai gerar pra gente um arrependimento ruim, de olhar para trás e dizer, cara, quanto tempo eu gastei com besteira, quanto tempo eu gastei me importando com essa pessoa que não gostava de mim, que seja, quanto tempo eu desperdicei, enquanto eu poderia estar investindo esse tempo, cuidando daquilo que é de fato o meu propósito, seja cuidar de pessoas, seja cuidar de crianças, seja cuidar de idosos, seja cuidar da minha família, seja cuidar, enfim, seja o que for. Então, não espere chegar na linha de chegada ali, né? Chegar ali, atravessar a linha de chegada para então só olhar para trás e pensar assim, pô, desperdicei uma maratona inteira e só agora, chegando aqui no final, é que eu percebi que eu desperdicei. Não, vamos aproveitar e vamos curtir essa maratona, porque a linha de chegada, o final, ela vai vir para todos. Para algumas pessoas mais rápido, para outras pessoas mais devagar, mas vai vir para todos. Então, é isso. Pequeno desabafo aí, né? Muito por conta também desse momento que a nossa família passou, e que isso sirva de alguma forma de inspiração para todo mundo que conseguir ouvir essa mensagem. É isso, galera. Tamo junto. É nóis.